Tudo bom? Aqui é a Paula, do Instituto Jedi, uma das autoras do livro Jogos Tabuleiro na Educação. Junto com o Odair, a gente criou o Instituto Jedi, que dá aula há 10 anos para professores usarem jogos tabuleiro modernos, são esses atrás de mim, não muito conhecidos, é uma geração que veio depois do War, do Banco Imobiliário e do Detetive, bem mais legal, e que dá para usar em sala de aula. Se você dá aula para educação básica, dá certo. Se você dá aula para pós-graduação, também. E se você dá aula para criança, também. Dá para usar esses jogos, inclusive para trabalhar a parte cognitiva de idosos, né, na prevenção, por exemplo, de demência. Bom, o jogo de hoje é o Codenames, que no Brasil é Código Secreto, pela Devir. O meu está em inglês porque eu sou professora de inglês e é um jogo de palavras, então eu comprei a versão estrangeira. Mas você vai achar como Código Secreto da editora Devir, e já aviso, você não precisa nem comprar o jogo, nem ter, nem alugar, nem nada. Eu vou te mostrar como é que esse jogo funciona, e aí a gente vai fazer o seguinte passo: conhecer a regra, conhecer o método Jedi para você adaptar esse jogo sem infringir nenhum direito autoral e ensinar o conteúdo que está previsto para você dar nesse mês, por exemplo, com o jogo em sala de aula. Esse jogo está custando um pouco mais de R$ 200, mas você não precisa ter. Se não ficar claro, e acho que não vai ficar aqui no nosso vídeo, como que funciona o Codenames, eu recomendo que você assista vídeos na internet mostrando como é que joga, porque aqui a gente vai focar no que dá para ensinar com o código secreto. Vamos lá. É um jogo semi-cooperativo. Você divide a sala em duas equipes, azul e vermelha. Cada equipe elege um líder. As equipes têm acesso às 25 cartas que estão na mesa. Os líderes também estão enxergando essas cartas, mas eles têm essa matriz. Então, eles sabem, por exemplo, na primeira linha tem essa palavra, a primeira carta que aparece lá, a palavra que está lá é da equipe vermelha. Essa aqui é bege, é neutra, não é de uma equipe nem de outra. E ele sabe que na primeira linha, as três últimas palavras são da equipe azul. Então, se eu sou líder da equipe azul, eu vou dar uma dica para que a minha equipe aponte lá na mesa, dentre as 25 cartas, uma carta que seja azul. Então, os dois líderes da equipe azul e vermelha estão com esse mapa das cartas. E eles têm que dar dica. Então, vamos lá. Eu sou da equipe azul e quero que a minha equipe acerte, aponte para essa palavra, lemon, ou limão, que está lá na mesa. A minha dica tem que ter uma palavra só. E aí não pode ter a mesma raiz, o radical igual. Então, de limão não dá para falar limonada. Também não pode usar outro idioma. Mas aí eu posso falar de azedo. Minha dica é azedo. E vamos ver se a minha equipe, depois de conversar entre si, vai apontar para limão. Só que, eles resolveram apontar para laranja, que estava lá, apontar para uma personalidade, o nome de uma pessoa que estava lá, que é uma pessoa azeda. Enfim, eles tiveram uma linha de raciocínio que você não esperava e eles não apontaram para a carta que você queria. Mas se ainda assim for a carta da sua equipe, ponto. Foi
Carta bege passa a vez, foi carta da outra equipe, a outra equipe ganha a vez e o ponto. Cuidado na sua dica, não levar a sua equipe para a carta bomba. Esse é o jeito original de jogar Codenames. Código secreto. Vamos para o método Jedi de adaptação? Vou te ensinar a usar. Então, classes gramaticais são 10. Verbo, substantivo, advérbio, adjetivo, interjeição, numeral, pronome, artigo, tá. Então, em vez de 25 cartas na mesa, você constrói 10 cartas, uma para cada classe gramatical. E a matriz não vai ser desse tamanhão, ela vai ter 10 cartas, ela vai ser provavelmente 5 por 2. E aí, uma coisa assim, né? A sua matriz. Aí você vai ter que dar uma equilibrada, que se fosse só assim, tem muita carta azul aqui, né? E não tem a carta bomba, vai ter que ter tudo isso. Aí eu sou da equipe vermelha. A equipe vermelha, eu olho lá na matrizinha que a gente bolou, por exemplo, isso aqui, e aqui quase não tem carta vermelha, né? Mas enfim. A minha equipe lá tem uma carta que eu quero que a minha equipe aponte para a palavra substantivo, para a carta substantivo. A minha dica vai ser um substantivo. Então, eu coloco lá confusão. E aí eles debatem entre si, confusão é verbo? Não, o verbo é confundir. Confusão é o quê? É uma coisa, uma coisa, substantivo. A gente vai botar em substantivo. Acertou? Ponto. Errou, é carta neutra, passa a vez. É carta da outra equipe, é ponto. Da outra equipe, passa a vez. Se saiu bomba, é um abraço que acaba o jogo. Daí, a outra equipe está jogando e a carta que ela quer que a equipe aponte é um adjetivo, o adjetivo é independente. Então, dá a dica, independente, é um adjetivo. Mas pode ser que a equipe dele entenda que isso é um advérbio, do tipo, eu acordo cedo, independente do dia da semana. Só que o correto aqui era eu acordo cedo, independentemente do dia da semana, independentemente é um advérbio. E independente é um adjetivo assim, ela é muito independente, ela faz tudo sozinha. Então pode ter uma confusão entre independente e independentemente. A equipe erra. Você, professor, pode aproveitar esse momento e explicar para a sala toda qual foi a confusão que aconteceu. Veja que jogando a gente está aprendendo de observar os outros jogando, das dicas dos outros, dos acertos, dos erros, e tem a intervenção do professor, porque ele não levou o jogo para os alunos ficarem brincando, ele não levou para ensinar, né? E assim a gente brinca de código secreto para ensinar classe gramatical. Mas olha, dá para você ensinar um monte de coisa. E aí, professor, você é o grande mentor da sua sala. Você que vai dizer na sua disciplina o que dá para ensinar usando as regras do código secreto. Mas em biologia dá para trabalhar aquele reino, filo, família, gênero, espécie, parará. Em geografia dá para trabalhar a correlação de fauna e flora. Em matemática dá para trabalhar os números naturais, como é que é? Racionais e irracionais, tarará. Em filosofia, dá para relacionar o filósofo aos pensamentos dele. E aí eu não sei do que você é professor, mas provavelmente você já está aí pensando em alguma coisa que dá para você ensinar usando as regras
mais tecnicamente a mecânica do jogo Código Secreto em sala de aula. E aí essas cartinhas de palavra você faz no papel. Essa aqui também, mas essa você tem que provavelmente preparar de antemão. Você também pode convidar os alunos para ajudar nessa confecção. O importante é que no Instituto Jedi a gente não entrega o material pronto, o recurso pedagógico mastigado, a gente ensina o professor como fazer. Então, se você quer aprender mais sobre como ensinar de uma maneira inteligente e divertida, vai seguindo o Jedi nas redes sociais. Joia? Um beijo.